Então vamos agora pensar na palavra de Deus. Se você tem como abrir, por favor, Romanos capítulo de número 7. As pessoas que eu passei lá embaixo, que são visitantes de primeira vez, e os outros, você que está pela primeira vez pela internet, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Essa é a sua família, sua casa, porque você é filho de Deus, e nós estamos aqui apenas para conduzir você mais perto de Jesus, te ajudar a entender a palavra de Deus, viver como filho de Deus. Romanos capítulo de número 7, nós vamos ler dos versículos 15 até o versículo 23. Presta bem atenção em mim um pouquinho antes da gente ler o texto. Romanos é uma carta complexa. Paulo, ele desenha nessa carta talvez o mais completo tratado teológico que nós temos do ponto de vista de Paulo nas Escrituras Sagradas, em todas as suas cartas. Então tem muita gente que acha que Romanos é muito pesado para ler. Eu me lembro quando eu me converti e desejoso de conhecer a Bíblia, fui perguntar às pessoas, onde é que eu leio? Pergunta que vocês fazem aí, né? Onde é que eu começo a ler? E eu me lembro que a pessoa diz assim, começa pelos evangelhos, mas uma coisa, não começa lendo Romanos, porque é um tratado denso, é uma quantidade de ensino pesada, mas Deus teve tanta misericórdia de mim, que eu comecei a comprar livros. Eu fui autodidata no conhecimento da Bíblia durante muitos anos, e eu comecei a comprar livros e devorá-los, e um dos primeiros livros que eu li, na minha vida, depois de convertido, porque eu sempre tive o hábito da leitura, chamava-se Vida Cristã Normal. A Vida Cristã Normal não é nada mais, nada menos do que um comentário da carta de Paulo aos Romanos. Então, contrariando todos os meus mentores, eu fui exatamente para onde eles diziam que eu não deveria ir. Mas sabem de uma coisa, irmãos? Foi a minha base de fé. Foi o sustento de tudo aquilo que depois eu fui recebendo. Eu construí em cima dessa base. Então eu acho que você conhecer o que Paulo está ensinando à igreja em Roma, porque era uma igreja influenciada pelo conceito romano do pensamento, era uma igreja influenciada pela filosofia greco-romana, era uma igreja influenciada por um comportamento muito depravado na área ética, moral. Então, quando você conhece o que Romanos ensina, você estabelece a sua fé sobre fundamentos que não serão abalados. Todos pecaram, todos carecem da misericórdia de Deus. Eu sou uma dessas pessoas, você é uma dessas pessoas. Por meio de um só entrou o pecado no mundo, falando de Adão, mas também por um só ato de justiça. Um ato de justiça em Jesus Cristo. Nós fomos feitos novas criaturas. Então Paulo vai conduzindo essa igreja em Roma a uma compreensão de quem somos, de quem nós somos em Cristo. Não o que pensamos sobre Cristo, mas do nosso papel em Cristo. E é por isso que em determinado momento dessa epístola, ele diz que nenhum de nós vai compreender essas coisas, vai alcançar essa relação, vai viver da maneira que nós podemos, que nós desejamos e que nos está disposto em Cristo Jesus, se não for através da renovação da nossa mente. Por isso ele diz que roga a igreja que preste um culto racional a Deus, que se prepare. Mas irmãos, ele diz assim, não vos conformeis com este século. A palavra grega ali é aion, significa pensamento corrente em uma época. Toda época é influenciada por um pensamento. Já pararam para pensar nisso? Hoje, por exemplo, o que está moldando as nossas ações, as nossas atitudes? O que nos leva de um lado para o outro? O que influencia a forma comportamental? Tem uma mentalidade, tem o que foi chamado de status quo, mas também muito mais de inconsciente coletivo, que é uma influência que nós não paramos para pensar, mas que no fundo nos leva a agir de uma determinada maneira. Este pensamento nem sempre, eu gostaria até de dizer que quase nunca, ele expressa a mente de Cristo. Então Paulo diz o seguinte: vocês querem experimentar o que Deus tem de bom, de perfeito e de agradável para vocês? É preciso haver uma mudança na mente, uma renovação da nossa mente.
Renovar em quê? Na perspectiva da ótica de Jesus. Nós somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. Por isso nós somos da família de Deus. E para experimentar tudo o que Deus tem para nós, é necessário que a nossa mente seja renovada pelo conhecimento de Cristo, a partir do trabalho do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Então agora vamos ler o texto, versículo 15. O título da mensagem está aí no texto, que é o seguinte: por que eu faço o que eu não quero e sim o que eu detesto? O texto diz assim, começando no versículo 15: não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, ou numa outra versão, o que detesto. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço, estou lendo agora o versículo 19, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Assinado, Manuel de Oliveira Júnior. Você poderia assinar isso aí também ou só eu? Queridos, eu poderia assinar, notarizar, carimbar, fazer tudo, porque esta para mim é a luta humana, principalmente, e aqui eu deveria dizer, essencialmente daqueles que se convertem a Jesus Cristo. Nós temos o desejo de realizar, de fazer, de agir, de ser de uma maneira, mas vira e mexe, nós nos encontramos fazendo exatamente o oposto, exatamente o que abominamos, exatamente o que detestamos, e na maioria das vezes gritamos para nós mesmos: como que eu sou tão infantil de continuar fazendo o que eu já sei que eu não deveria fazer? Não é essa a nossa realidade? Pelo menos essa é a minha realidade. Pensamos uma coisa e falamos outras, queríamos fazer uma coisa e fazemos outra, sabemos o que é certo, sabemos o caminho, sabemos a direção, mas insistimos em tomar a direção diferente, fazer o caminho contrário. Temos consciência das consequências daquilo que vamos fazer, mas parece que isso não é suficiente para refrear o nosso pé e nos fazer mudar de direção. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a gente? Eu conversei com uma irmã essa semana, e na verdade a minha conversa com ela foi rápida, foi pelo telefone, mas me inspirou ainda mais para conversar com vocês sobre isso, porque ela disse assim: pastor, eu cheguei diante do médico, e eu disse para o meu médico tudo o que eu deveria estar fazendo, e eu não estou. E aí eu fiquei pensando que o médico deve ter olhado para ela e dito assim: bom, mas se você sabe, por que você não faz? Então aqui, como médico desta pessoa, eu queria perguntar para você, que diz para mim que sabe o que deveria estar fazendo e não faz, por quê? Você já se perguntou? Por quê? Por que eu sei designar as minhas dificuldades, eu sei apontar com precisão os meus problemas, se é que você sabe. Eu sei colocar o dedo onde é que está o problema, eu sei apontar onde é que deveria ser diferente. Por que é que você então não faz, não muda, não ajusta, não interpreta de forma diferente? Por que a gente ainda continua ouvindo de algumas pessoas mais próximas de nós a seguinte frase:
Passou tanto tempo e você continua a mesma pessoa? Passou-se tanto tempo e você continua reagindo às situações adversas da vida com a mesma arma, com as mesmas agressões, com as mesmas palavras? Por quê? Passou tanto tempo e você ainda continua com esse pensamento infantilizado. E eu repito algo que eu tenho falado nessa comunidade muito, especialmente nesse ano, peço perdão por ser tão redundante, mas irmãos, tem época de ser criança e está tudo certo. Quem dá birra sendo criança, embora dá vontade de dar uma palmada, mas você ainda olha e releva e fala assim, é uma criança. Agora, tem a época de se tornar adulto, tem a época de trilhar esse caminho do amadurecimento. Eu digo para casais que até as brigas de casais têm que ter um upgrade com o passar do tempo. Não pode ficar brigando mais por besteirinha, vamos brigar por uma coisa mais sólida, mais complexa, mais difícil, ficar brigando pelas mesmas besteirinhas ainda. Tem gente que ainda briga porque apertou a pasta dental do jeito errado. Sabe como é que é? Tem gente que vai lá no pescoço e aperta assim. Aí você chega e fala, miserável, por que não foi de baixo para cima? Porque na nossa época, na minha época, né? Na nossa, eu quero achar que todo mundo viveu o mesmo contexto sociocultural e de idade minha. Teve uma época que as coisas eram bem apertadas financeiramente. Não sei se você viveu isso. Então, no meu caso, o meu pai, com quem eu convivi só até os 12 anos de idade, se você apertasse uma pasta de dedo no meio, porque era uma pasta para a família, eu não sei se você lembra disso também, ficava lá. Aí mandava ir apertando de baixo para cima. E quando estava para acabar, lembra? A gente enrolava, você enrolava, fazia isso? A gente ia enrolando um negocinho para apertar, para ver se sai até o último. E quando você, para ver se não tinha nada, você enfiava as cerdas da escova lá dentro, dava uma... Hã? Somos o mesmo, querido. Somos o mesmo. Por que a gente faz isso? Por que a gente reage da mesma maneira? Não cresce. E não é não crescer na idade, porque nós envelhecemos, isso é certo. Não é não crescer na condição financeira, e agora você não precisa mais apertar a pasta de dentro. Você pode falar, não, eu aperto uma vez, jogo fora e compro outro. Tudo certo, você melhorou financeiramente, sua vida não tem mais o resquício da dificuldade que às vezes nós experimentamos um dia na nossa vida. A minha questão não é com essa, minha questão é, por que é que nós então teimamos, insistimos, continuamos, perseveramos a fazer aquilo que nós temos consciência de que não está certo? E aqui eu quero tocar em uma área apenas. O seu padrão comportamental, ele não é o que me motiva nessa manhã, porque muitas pessoas tentam ajustar comportamento, e agora eu vou falar para vocês de uma experiência na área da psicologia. Ajustar comportamentos por forças externas tem prazo de validade. Você pode dizer o seguinte, não vou, e vai acabar indo. Por quê? Porque você não addressed, você não tratou do que te motiva a ir. Você apenas quis ajustar o comportamento. É o alcoólatra, que diz, não vou beber. Rapaz, vamos para um grupo de autoajuda, vamos para um grupo de terapia sobre isso, entender. Não vou só, não, eu tenho força de vontade. Afinal de contas, sou eu. Consigo. Consegue? As estatísticas mostram que não. Que há um dia em que ele vai estar fragilizado emocionalmente, que ele vai estar com um estresse excessivo, que ele vai estar cansado, ele vai estar de alguma maneira, e a hora que ele passar na frente de uma garrafa, seja essa garrafa em casa, na casa de alguém, numa festa, em algum lugar, ele vai encher a cara. E o pior de tudo é que a gente fala assim, I got it, eu consigo. Consegue? Não. Por quê? Então, meu objetivo aqui não é ajustar o seu comportamento, se Deus me permitir, não é isso, que ele seja ajustado, mas que ele seja ajustado porque você vai entender o que nós vamos conversar em 15 a 20 minutos. Queridos, presta atenção. Primeira coisa que eu quero te ensinar nessa manhã é baseado nesse texto. Sabe o que está acontecendo que o apóstolo Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu estou sempre fazendo. Sabe por quê? O que está acontecendo aqui? Por que ele está dizendo isso? Porque todos nós
temos em nós duas naturezas. Duas naturezas. Nós temos uma natureza pecaminosa, herança adâmica. A gente pegar o Adão lá no céu, dá de dar nele uma surra também. Ô, bicho, você não podia ter segurado as pontas, não? Pagamos um preço alto, camarada, por sua culpa. Uma herança adâmica. Pecamos. Todos pecaram. Quem? Eu, você, o Papa, o pastor mais famoso do mundo, a menina mais bonitinha que você conheceu, o menininho mais inteligente, o nenenzinho mais fofinho, igual aqueles que a gente pega aqui, carregadinho de pecado. Carregadinho de pecado, nasceu em pecado me concebeu minha mãe. Olha lá, ó, acariciando a barriga e pecador aí dentro. Ó. Pecador, gente, é a realidade humana. Temos uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa nos inclina para quê? Para onde? Nos inclina para tudo que é carnal, para tudo que é contra aquilo que Cristo tem para nós, nos inclina para os nossos próprios desejos. E nada de errado a gente ter desejo. O caso é que quando a Bíblia trata dessa inclinação para os desejos, é da força excessiva desse desejo, do controle de quem somos, do que fazemos, das nossas atitudes. Então, a nossa natureza pecaminosa nos afasta de Deus, nos inclina para a carne, nos leva para tudo que nos distancia de Deus. Mas um dia, eu e você, ouvimos a voz de Cristo Jesus e respondemos a Ele. Como? Levantamos a mão, fomos num apelo, no nosso coração dissemos, sou de Cristo. E daí? Daí nós recebemos uma segunda natureza. Lembra de dois irmãos que no ventre da mãe brigavam? Nascer para ver quem nascia primeiro do que o outro? Lembra de dois irmãos, Jacó e Esaú, lá no Velho Testamento? É isso aí que nós temos, duas naturezas. Quem se converteu, quem foi trazido a Cristo pelo Espírito Santo e recebeu o Espírito de adoção, se tornando filho de Deus, tem agora duas naturezas. E essas naturezas guerreiam entre si dentro de nós. Uma quer nos levar para perto de Deus, uma quer nos levar para perto do crescimento espiritual, uma quer nos proporcionar uma caminhada significativa com Deus, uma quer que a gente passe a interpretar a vida a partir da ótica de Jesus, uma quer que a gente possa ver as pessoas como quem carrega a imagem de Deus em si, uma quer que a gente pense sexualidade, finanças, vida comunitária a partir daquilo que Deus deseja. Mas há uma outra que quer se satisfazer, que pensa somente em si, e em si em primeiro lugar, acima de todas as coisas, essa que é agressiva, violenta, essa que não perdoa, essa que fere quem é semelhante a ele ou a ela, essa que só se defende. Essas duas naturezas estão em guerra. E aí você pode me dizer, e me perguntaram isso muitas vezes quando eu fui professor de seminário, mas eu não sou de Jesus. Até onde eu posso te dizer, retoricamente, quem tem que responder isso é você. E se você não entender que pode responder isso com convicção, agora é o momento de você fazer isso aí no seu lugar, na sua casa. Jesus, entra na minha vida, seja dono do meu coração, eu me entrego, eu me rendo, eu me submeto ao Senhor. Mas aí você me diz, pastor, tá, mas eu me dei para Jesus, o que está acontecendo comigo? Deixa eu te explicar 3 processos que nós, na teologia, a gente, deixa eu pensar como é que eu vou colocar para vocês. São bases, são pilares teológicos para a gente compreender o que a gente chama de ordem saluros, a ordem da salvação. Mas para você entender na sua vida, nós passamos por um processo chamado justificação, santificação e glorificação. Estão comigo? É kind of aula aqui hoje, mas o Espírito de Deus vai ministrar no seu coração, mesmo sendo assim. Amém? Justificação. Justificação é uma atitude forense. É determinação dada por um juiz. É um juiz que bate o martelo e diz condenado ou absolvido. Justificação. Em Cristo Jesus nós fomos... Fala para mim, nós fomos... justificados. O tratado de dívida que era contra mim e contra você, ele pegou e o encravou naquela cruz e disse: o Manuel está justificado, você está justificado. É uma atitude,
é uma designação de quem tem o poder de fazê-lo, que não sou eu e não é você, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, na justificação, o que aconteceu? Nós fomos libertos da penalidade do pecado, ok? Mas tem um outro processo que continua na vida do cristão. Qual que é? Santificação. A santificação é um processo contínuo, do momento em que nós fomos justificados ao momento em que nós seremos glorificados. E esse é um processo onde o Espírito Santo de Deus, presta atenção, trabalha em nós para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus de Nazaré. Veja, santificação não tem a ver com a roupa que você veste, mais séria, menos séria. Não tem a ver com como é que você põe seu cabelo. Imagina vocês aí, homens que estão com ponytail, mulheres que estão, sei lá, cabelo pintado de vermelho, os caras que estão tatuados aí, o whatever, que a gente até fica com inveja. Porque eu já tenho umas tatuagens naturais, senão até faria umas dessas aí mesmo. E por aí vai. Presta atenção, não é isso, irmãos. Santificação não é casca. Não é casca. Santificação não é aparência. A santificação se reflete na nossa aparência, mas ela precisa vir de dentro para fora. De dentro para fora, entende? Então nós somos santificados. Primeiro nós somos justificados, porque sem a justificação eu não consigo me santificar, eu estou com a dívida para pagar. Eu tô condenado no tribunal eterno de Deus, mas perdoado que eu fui agora, pela presença do Espírito Santo, eu caminho em crescimento espiritual e conhecimento daquele que me chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou sendo iluminado. É como esse palco. Imagina que se as luzes estivessem apagadas e só aqui tivesse luz e eu estivesse lá no fundo, você viria apenas uma silhueta, mas à medida que eu me aproximar de vocês, vocês podem contemplar essa estampa maravilhosa que vos apresenta nessa manhã. Entenderam aí o que eu estou dizendo, irmãos? Chega perto da luz, a luz revela, a luz mostra. Então, na santificação, do que é que eu e você somos livres durante a nossa santificação? Do poder do pecado. Do poder do pecado. A penalidade foi quebrada na justificação. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. O juiz, supremo juiz do universo, diz: Manuel, se eu podia te condenar e te mandar para o inferno, eu, no meu filho, escolhi te perdoar e te dar vida e vida abundante. Você diz amém? Porque isso é para mim e para você. Então lá, a penalidade do pecado foi quebrada. Mas agora eu preciso me tornar mais parecido com Jesus, se é que isso aqui aconteceu. Eu tinha um colega, nós trabalhamos junto em acampamento de jovens, e ele dizia assim para mim: pai, tem uns caras que crescem igual raiz. Nunca esqueci isso. Cresce igual só para baixo, só diminui, em vez de... Então tem gente que diz que é de Jesus, mas a vida vai para um espiral. Então aqui, na santificação, o que nos acontece? O poder do pecado é quebrado sobre nós. Mas tem um terceiro, que é a glorificação. A glorificação, o que nós seremos? Libertos da presença do pecado. Não vai mais existir pecado. Mas onde é que é isso? Lá na glória. Enquanto estiver aqui, querido, é pecado em cima da gente todo dia. É a minha luta, é a sua luta. Então entenda isso: justificação, santificação e glorificação. Aqui a penalidade foi quebrada, aqui o poder dele me dominar foi quebrado, mas a presença dele estará comigo até o dia que eu for glorificado e com vocês. Lá sim não haverá mais a presença do pecado. Aí você pode dizer: tá, e daí? Então daí vem meu segundo conselho para você. Eu e você não temos força em nós mesmos para cumprir a lei de Deus. Não temos, é mais forte do que nós. Você já parou para pensar, e aqui eu estou replicando as palavras de Paulo num outro contexto. Por que você leva uma multa aqui na Union Avenue se você passar a 55 milhas por hora? Porque tem uma placa em algum lugar aí que diz que é 30. Ok? Presta atenção comigo.
caso não houvesse a placa e você descesse a 55, você receberia uma multa? Não. A lei revela o nosso pecado. Aí você pode dizer, então a lei é ruim. Não, é o que Paulo está dizendo, a lei é boa, ruim quem sou? Eu. Porque ela simplesmente mostra a minha inadequação em mim mesmo. Queridos, não há bem nenhum em nós, isso é, nessa carne, não há bem nenhum em nós. Se somos, se fazemos ou se vivemos de alguma maneira que espelha, que mostra atos de justiça, de bondade, de misericórdia, é por causa da graça de Deus. Aí você pode dizer, mas eu conheço alguém que não é de Jesus e é bondoso. Claro! É o capeta? Não! Eu conheço um espírita ali que é bondoso. É o capeta que está nele? Não! Eu conheço um budista, um hindu? Não! Existe uma coisa chamada graça comum de Deus. Deus tem fragmentos no ser humano. Tem gente... Aliás, eu li um documentário sobre Hitler. Não li, eu assisti. Que os meninos que viviam ao redor do bunker onde ele vivia eram loucos com Hitler. Por quê? Porque ele era carismático, ele era bondoso com as crianças. Agora você imagina, o monstro que está matando 6 milhões de homens, mulheres e crianças com requinte de tortura, conseguia ter atos de bondade. Porque todo ser humano, por mais perverso que ele seja, ele tem fragmentos dessa graça de Deus que é comum. Ela não é salvífica, ela não é transformadora. Vocês estão me acompanhando, gente? Ela não é transformadora, mas ela é graça de Deus. Então não se glorie em achar que um ato de misericórdia seu, isso mostra que você tem Jesus no seu coração. Não faça isso, porque isso nós podemos fazer e ainda mais endurecer o nosso coração para o fato de que Jesus não habita em nós. E crente evangélico tem demais isso. Ele acha que a presença do culto, ele acha que o dinheiro que ele doa, ele acha que o serviço comunitário que ele presta, que isso qualifica como uma pessoa que foi justificada por Deus. Não! Justificado é aquele que Jesus entra na vida dele, que se arrepende dos seus pecados, que se submete a Deus e que caminha num processo de transformação da sua mente e do seu coração. Então, nós não temos força em nós. E o apóstolo Paulo usa uma coisa aqui interessante demais. Vamos seguir a analogia que ele fez, para me mostrar para vocês. Então, se nós não conseguimos, você pode dizer, estamos lascados. E ele mesmo diz, estou lascado. Maldito homem, estou lascado, em goianês. É isso aí. Agora, veja comigo o versículo 2 do capítulo 7. Nós não lemos, não. Não fala assim, mais ou menos assim. Por exemplo, não é isso mais ou menos que fala? Ele não vai seguir a analogia do quê? De um casamento. Então presta atenção. Ele está usando a analogia do casamento para nos mostrar como que nós podemos ter vitória sobre esse assédio do pecado. O texto diz mais ou menos assim, eu vou citando, que as palavras estiverem diferentes, você vai olhando aí na sua versão da Bíblia. Quando uma mulher está casada, ela está ligada, ela está debaixo, ela está presa, não devia nem usar a palavra presa, né, porque o negócio já não é muito... Ela está assim, olha lá, com seu marido, ok? Não, e o marido com a mulher também, porque nessa cultura só dizia da mulher para o marido, né? Afinal de contas nós somos melhores mesmo, não tem jeito. Então, a mulher ao marido. Agora o que é que o texto diz? Uma vez que o marido morre, olha aí o seu texto para ver se eu estou falando o que está certo com a Bíblia. Uma vez que o marido morre, ela está o quê? Livre. Para fazer o quê? Para casar-se de novo. Mas Paulo está realmente falando de casamento, homem e mulher? Olha o que ele diz. Eu estou aqui ensinando para vocês alguma coisa. De repente eu digo assim, não, por exemplo,
O que isso na língua portuguesa ou em qualquer outra língua do mundo quer dizer? Que o que eu vou usar agora, que pode não ter absolutamente nada com o conteúdo da minha fala, serve como instrumento pedagógico. Estão me acompanhando? Serve para trazer clareza no que eu estou dizendo. Então eu posso estar falando com vocês sobre a fé e dizer assim, por exemplo, e usar uma coisa da criação, usar uma coisa de relação entre pais e filhos, whatever. O exemplo é para elucidar, para ajudar que o meu conteúdo seja melhor entendido. Então é isso que Paulo está dizendo. Então nós não podemos pegar esse texto aí, copy and paste no casamento. Tem outro lugar que ele vai tratar do casamento. Mas aqui ele está dizendo da lei. Relação eu e lei. O povo dizia, então a lei é ruim? Não, a lei é boa, ruim sou eu. Eu é que tenho um problema. Qual é o meu problema? Eu não consigo cumprir a lei. E a lei o que é? A vontade de Deus. Eu não consigo. Eu posso tentar, eu posso acertar em alguns itens, eu posso conseguir me refrear em algum momento, mas eu, por mim mesmo, não consigo. Aí Paulo diz assim, por exemplo, deixa eu ensinar para vocês. A mulher está presa à relação conjugal enquanto o marido vive. O marido morreu, essa mulher está livre para quê? Olha o texto, para casar-se de novo. Ora, por que Paulo coloca um exemplo desse quando ele está tratando da lei? Muito bem, há um versículo em Romanos 10, versículo, por volta do versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. E tem até um corinho que na minha época se cantava muito, né? Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, dizia o corinho, né? Então veja bem, o que Paulo está dizendo? Irmãos, quem é a mulher? Nós somos a mulher. Quem é o marido? A lei. Uma vez que Cristo veio, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias escolheu falar através do Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 1. A partir do momento que veio Jesus, que é o aio, o tutor, não é o aio de pôr no arroz, não, o aio aí que os mineiros falam, põe aio no arroz, não é esse ai, não, é o aio, o tutor, o condutor, o representante legal de alguém, porque Jesus, a lei se viu como tutor, para que nós chegássemos em Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte, a lei, que era o marido, no qual nós, a esposa, estávamos presos e não conseguimos cumprir. Ele morreu. E agora, livre, nos casamos com outro marido que é Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Então, voltando ao conceito, eu não consigo, você não consegue, mas em Cristo Jesus nós conseguimos. Aí você pode dizer, tá bom, pastor, então por que eu não consigo? Já que é em Cristo. E até onde vai a minha consciência? Eu sou de Cristo, eu não sou nenhum cara aí. Eu sou de Cristo. Por que eu não consigo então? Me permita sugerir uma possibilidade. Você vai ficar muito legal comigo, não. Será que você é de Cristo? Essa é a primeira. Será que você não é da igreja? Será que você não é do louvor, do pastor, do ambiente? Será que você é de Cristo? E eu não vou dar resposta, eu só vou lançar perguntas. Segundo, você pode ter respondido na primeira, não, eu sou de Cristo. Tem esse negócio comigo, não, eu sou de Cristo. Ok. Será que você não percebeu ainda que a sua mente não foi renovada no conhecimento de Cristo? É a minha irmã querida que chegou diante do médico e descreveu ipsiliteris tudo que ela precisava fazer. No entanto, ela não estava fazendo absolutamente nada. O que está
acontecendo aqui? Que loucura é essa que você diz para mim o que você precisa fazer, mas você não faz sabendo que é o seu bem? Não será isso, irmão, que está acontecendo com você? Porque por nós mesmos, na força desse braço, nós não conseguimos. Nós só conseguimos no poder do Espírito Santo de Deus, que não é essa coisa esotérica que as pessoas estão usando por aí. Essa coisa, não, o Espírito de Deus é uma pessoa que habita nos filhos de Deus, a quem Ele foi concedido e habitando em nós, trabalha em nós, para que a nossa mente e as nossas atitudes, o nosso coração seja transformado. Por isso que não é ajuste comportamental, é mudança de consciência. Liberdade do pecado não é uma situação humana, é uma condição espiritual. Nós fomos libertos pelo poder de Jesus, porque Ele cumpriu o que nem eu e nem você podemos cumprir. Aí você diz, tá, pastor, então vamos para a prática, porque eu também gosto de ser muito prático. Só existem para mim algumas maneiras de nós fazermos isso, queridos. Primeiro, nós precisamos estar perto de Jesus. E estar perto de Jesus não significa frequentar necessariamente culto domingo. Muitos de vocês estão aqui, estão distantes de Jesus. Muitos de vocês estão aqui todos os domingos e o coração está frio. Muitos de vocês estão aqui todo domingo e a vida está do mesmo jeito. Não é disso que eu estou dizendo. Isso aqui faz todo o sentido da face da terra. Quando é para que eu e você possamos aprender de Cristo, experimentar a nossa fé comunitária, expressar a vida de Cristo comunitariamente. Mas isso aqui, como objeto penitencial, não leva ninguém a nada. Aliás, faz mal. Faz muito mal. Porque você se esconde por trás da espiritualidade. Agora imagina. Estava conversando com um amigo querido essa semana e a gente tocou num assunto. Quando eu vou conversar com uma pessoa e essa pessoa diz assim, Deus me disse, pronto, eu tenho que calar a boca. Verdade ou não? Quem sou eu para discutir com o Criador dos céus e da terra, se Ele diz para você? Você chega para mim e inicia o nosso diálogo dizendo, pastor, eu quero conversar uma coisa com você aqui que Deus me disse. Eu só vou te ouvir e falar, beleza, acabou? Acabou, então vamos embora. Mas você não vai falar nada? Não, e o que eu falo diante do que Deus falou? Cala minha boca. Então o perigo disto aqui, chamado comunidade da fé, é que quando nós não temos essa consciência, e eu não pretendo ofender nenhum de vocês aqui, porque eu estou no mesmo pacote. Nós mascaramos, queridos. Mascaramos. E quanto mais grossa, mais densa essa máscara, menos percepção do que está por trás dela nós temos. Está me entendendo? Então a gente continua sendo violentamente agressivos, perversamente influenciados. Nossos pensamentos, por isso que Jesus disse, o que alguns desses religiosos fazem em 4 paredes, o só nominar já é estourado. É horrível. Por quê? Porque estar perto de Cristo tem nada a ver com os nossos parâmetros. Estar perto de Cristo é quebrantamento. Eu tenho falado muito para vocês isso, período de oração, de quebrantamento diante de Deus, de disciplinas espirituais, de leitura da Bíblia, de botar o rosto em terra, de falar, Deus sonda-me, me conhece, vê o que está acontecendo comigo, Espírito de Deus fala comigo, aponta, põe o dedo na ferida. Segundo, você está perto da sua comunidade de fé. Nós temos hoje uma oposição satânica, meus irmãos, eu creio mais do que nunca que Satanás está de braços cruzados. Mas quem está fazendo o papel dele? Eu e você. E ele só está lá olhando, vocês estão fazendo melhor do que eu. Olha lá que eu até vou pedir demissão do cargo e deixar vocês, porque vocês estão fazendo isso bem demais. O que é comunidade da fé? O que é igreja? O que é esse convívio? O que é isso aqui? Irmãos, isso aqui nutre a nossa alma, nutre a nossa vida. É aqui que nós aprendemos a ser filhos de Deus. É aqui que nós aprendemos a lutar contra
aquelas coisas que se opõem ao conhecimento de Deus, à graça de Deus que é revelada. É aqui que a gente aprende a amar de forma altruísta, é aqui que a gente aprende a perdoar, aqui é que a gente aprende a servir quem não merece às vezes ser servido, porque sem merecer servido eu e você fomos. É aqui que a gente aprende a dar de si, não só ficar coletando numa fé egocêntrica, egoísta. É para mim, é tudo para mim. Se não der certo da forma que eu quero, eu saio daqui e procuro uma que dá certo ali. Se não der certo para mim aqui, se não me agradaram aqui, eu fico de bico, eu brigo, eu faço birra. Eu não preciso me expor, eu não preciso lidar com situações difíceis. Estar perto da comunidade de fé é vida comunitária. E aí, quando a pessoa vai vivendo assim, de repente ela começa a entender que não é que o pecado foi embora, o pecado está aí. O assédio está no mesmo lugar que sempre esteve. Está aí, porque a presença do pecado somente será erradicada na glorificação. O que aconteceu? É que nós tivemos um processo que na língua grega a gente chama de metanoia. Teve uma mudança. Então não é que eu não sou mais atraído. Não é que você não deseje mais. Não é que as insinuações não cheguem. Não é que você não tenha esses ataques. É que de alguma maneira você se tornou mais ciente de cada um deles, foi te dado mais clareza, e foi te dado inclusive mais resistência para dizer não. E não é porque eu não gosto, porque se dependesse da minha vontade eu iria. Não é porque eu não acho que vai ser, porque o povo tem mania de botar no pecado cara feia. Se tivesse, ninguém pecava, gente. Só peca porque tem cara bonita, tem gosto gostoso. É ou não é? Você pecaria se fosse coisa ruim? Não. É porque te seduz. A Bíblia diz, quando a soberba dos olhos, a soberba da vida, essas coisas vai nos seduzindo, a gente vai cedendo. E cede por quê? Porque é bom. Então, de repente, você começa a sentir o que eu vou ensinar por último aqui para a gente encerrar. Até agora deu para vocês me entenderem? Né? Depois você assiste a mensagem de novo, pega papel e caneta e vai pedindo a Deus para aquilo que falhou em mim, que o Espírito Santo de Deus possa ir colocando no seu coração. O que vai acontecer então nesse momento? Que de repente a sedução não é tão forte quanto ela te leve. Que o desejo não é tão descontrolado quanto ele te seduza e te leve com ele. Você começa a poder dizer não ou sim. Você começa a poder escolher se é esse caminho, se é aquele caminho. O que está acontecendo aqui agora? Em Cristo Jesus nós podemos e vamos vencer. Amém? Em Cristo Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo diz no finalzinho. Maldito o homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele mesmo dá a resposta. Que louvado, que bendito seja Deus por Cristo Jesus. Seja Deus por Cristo Jesus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória está em Jesus, mas presta atenção para você não religiosizar demais isso. Minha vida é Jesus, tudo é Jesus. Deveria ser, não é na maioria das vezes na pessoa que fala isso. Aliás, a pessoa que fala isso, geralmente, ela não está vivendo quase nada de Jesus. Mas ela fala para poder criar uma certa plataforma. Sabe o que é isso? É a compreensão de que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Então essa é a pior parte do nosso diálogo nessa manhã. Sabe o que é isso? Morte. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas aquele que entregar a sua vida, que perder a sua vida, salvá-la. Aí você cuidado para não entrar que sim, então tá. Então, perder minha vida significa eu não gostar de mais nada que é bom. Gente, pensa num cara que gosta de coisa boa, sou eu.
Gosto, estava conversando com um irmão esse dia que falou de um carro muito bacana lá. Aí eu falei, nossa, coisa boa. É bom, bonito, maravilhoso. Não tem nada de errado em você gostar de coisas boas. Morrer não é ir para o monastério, não é ir você ir para um mosteiro, não é você se tornar uma pessoa sem graça na vida. Morrer significa uma coisa, e agora se você me der a sua atenção, cutuca quem está perto e fala, escuta só isso aqui de tudo que ele falou. Morrer significa que quando eu tiver que fazer a escolha de qualquer coisa que eu goste, Cristo vem em primeiro lugar. Cristo vem em primeiro lugar. Estou louco de desejo por aquela mulher. Cristo vem em primeiro lugar. Estou louco de desejo por aquela posição de poder, de fama, de dinheiro. Cristo vem em primeiro lugar. Isso significa morrer. Mas é meu direito. Cristo vem em primeiro lugar. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Aliás, eu não quero que você ouça o que eu estou dizendo. Que o Espírito de Deus fale com você agora. Ouça a voz dele. Isso é morrer, querido. Morrer não é você ter que sair usando roupa de pano de saco. Não é você poder dirigir um carro maravilhoso, você vai dizer, não, mas é porque eu morri agora, não posso nem prazer. Pode, entra nesse carro, tenha prazer, liga o som alto, dá uma volta bonita, abre o teto solar, sente o sol, a brisa, carrega quem você ama dentro do carro. Ah, morri, não posso fazer uma festa. Pode! Faz sua festa, chama seus amigos, senta à mesa, celebra a vida, pastilha com os outros. Ah, não posso. Pode, mas Cristo vem primeiro. E aquele que tiver que sair por causa dessa verdade, vai sair. Não importa se eu gosto. Você está me entendendo? Não importa se é direito, porque uma das maiores áreas de sedução, e eu preguei na mensagem sobre a tentação nossa de cada dia, é a área do direito. É meu direito. É meu direito. Era direito de Jesus estalar o dedo. E matar todo mundo e acabar com aquela corja e terminar aquela história naquele momento. Era direito de Jesus olhar só para o céu e o Pai mandar uma milícia de anjos. Era direito de Jesus. Mas o plano de Deus veio em primeiro lugar. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Essa turma aí está metendo os pés pelas mãos, não tem consciência disso. Perdoa-lhes. É o que o servo do Velho Testamento diz, esse povo é do Senhor. Só trouxe até aqui para castigar eles? Eles são teus. Só vai matar eles? Não, Senhor. É o outro servo que diz o seguinte, tem gente lá que te ama, não destrói todo mundo não. Cristo vem primeiro. O dia na sua e na minha vida, que Cristo vier em primeiro lugar, o pecado está lá ao nosso redor, querido. E com seus tentáculos, e com todo perigo, e eu não estou dizendo de coisas absurdas, estou dizendo de qualquer coisa que constitui pecado. Mas de repente você vai começar a dizer assim, não. É porque você é muito santo? Não, muito pelo contrário. É porque eu estou doido para fazer esse negócio. Estou doido para meter meus pés pelas mãos. Estou doido para largar tudo e sumir nesse mundo fazendo isso aí. Mas Cristo vem primeiro. Mas e o seu direito? Perdi. O dia que eu me converti, eu perdi esse negócio chamado direito. Virou até uma profissão que alguns seguem por aí. Mas perdi o direito. E não tem vontade? Demais, também perdi. Então hoje você só faz o que você não tem vontade? Às vezes eu vou ter que fazer o que eu não tenho vontade. Porque a minha vontade me conduz para isso aqui, ó. Maldito homem que sou, eu estou doido para ir para um caminho que não é o que Deus me chama para ir. Amém? Você entendeu o que eu preguei? Eu espero que Deus traga clareza no seu coração, na sua mente. Eu espero que o Espírito de Deus trabalhe em você. Sabe por quê, irmãos? Quando a comunidade cristã entender isso e começar a aplicar, nós não vamos ter uma comunidade de santos aqui, porque livre do pecado só na glorificação. Você quer ficar livre? Ora a Deus para te levar daqui 30 minutos. Quer dizer, daqui 30 minutos não, porque senão você vai atrapalhar até a gente ter o segundo culto.
meio-dia e 45, Deus te leva. Está livre do pecado. Morreu, está livre do pecado. Mas você sabe o que nós vamos ter? Presta atenção, nós vamos ter uma comunidade de gente. Nós vamos ter uma comunidade muito espiritual, pastor. Não, humana. Vamos ter uma comunidade humana. Gente que ama a Deus, mas que sofre ataques, que tem dor, que tem tristeza. E você sabe o que isso vai nos transformar? Vai nos transformar numa comunidade terapêutica. Porque nós vamos poder estender a mão para o outro, nós sabemos de onde é que ele vem, e nós sabemos o que nos fez poder fazer isso. Nós vamos ser mais altruístas. Nós vamos estender mais a mão, nós vamos ser mais bondosos, queridos. Nós vamos falar mais de Jesus para os outros. Nós não vamos esperar um apelo de uma mulher ou de um pastor pedindo para a gente orar 1 minuto por dia. A gente vai orar uns pelos outros, vai pedir: protege aquela família, Senhor, que o mal não chegue até eles. Nós vamos proteger a comunidade dos filhos de Deus. Nós vamos ser diferentes. Sabe por que nós vamos ser diferentes? Porque o normal é não ser parecido com Jesus. Quem se parece com Jesus se torna diferente. Então eu queria te convidar para a gente orar nessa manhã. E você pergunta para Deus as 2 sugestões que eu te dei: será que eu sou de Cristo? Ou a segunda: se eu sou de Cristo, pode ser que minha mente não foi renovada nesse conhecimento, nessa caminhada. O que eu faço se for uma das 2, pastor? As 2, você tem um clamor: Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida. É Ele que vai te convencer. Se nesse momento você precisa submeter sua vida a Jesus, não são as minhas palavras, é o Espírito Santo de Deus. E é o mesmo Espírito que vai dizer para você: rapaz, essa casca aí, religiosa, essa coisa, isso aí você precisa sair daí. O mecanismo de saída, querido, ele é diferente para mim e para você. Às vezes para você é o diálogo com alguém, às vezes para você é o expor a sua vida a alguém que você confia e dizer: como é que eu lido com isso? Mas uma coisa nós temos em comum: vem para Cristo, vem para Jesus. Não vive uma fé nominal, não vive uma fé de herança religiosa. Venha para Jesus, experimente Jesus por você mesmo. Saiba dizer: eu sei em quem tenho crido, eu sei, não é porque me falaram, não é porque me contaram, eu experimento, eu sei em quem tenho crido. Porque aí você vai poder completar a frase: estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Vamos ficar de pé? Você fecha os seus olhos e vamos orar. Se você quiser e sentir liberado, põe a mão no seu coração e começa a falar com Deus sobre a sua vida. Esse símbolo da mão no coração é como se fosse uma foto, um raio-x, um esquadrinhar. Porque enganoso é o coração, ele é perverso, ele é inclinado. Quando você põe a mão sobre ele, você está dizendo, talvez como salmista: Senhor, sonda-me, me conhece. Não é me conhece para o Senhor, é me conhece para mim mesmo. Você está pedindo: Deus, tira aí, mostra, bate luz, Senhor, revela. Revela, Senhor, mágoas, dores, rancores, traições, que estão moldando quem eu sou enquanto eu finjo ser religioso, finjo ser evangélico, finjo ser cristão. Mas hoje, Pai, eu preciso que isso caia por terra, para que a partir de uma consciência renovada em Cristo Jesus, eu possa trilhar novos caminhos, fazer novas escolhas, agir de maneiras diferentes, pensar de forma renovada, assumir posturas também novas. Mas acima de tudo, Pai, nós trazemos o nosso coração diante do Senhor para pedir a Deus que em Cristo Jesus, no poder do Teu Espírito, haja em nós, Senhor, lucidez, capacidade, coerência, consciência
de começar a identificar, Senhor, aquilo que não tem nada a ver com o Senhor, e dizer para nós mesmos: Cristo vem primeiro. Cristo vem primeiro, antes do meu direito, antes do meu desejo, antes da minha vontade. Cristo vem primeiro. Oh Deus, com o teu Espírito, capacita-nos, Senhor, a viver a vida que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter um taste, a ter um gostinho daquilo que nos espera em Cristo Jesus. Não é lá no céu, é agora, é hoje, é aqui nessa comunidade, é no meio destes irmãos. O que nos espera de bom, de perfeito, de agradável. Alcança-nos, Senhor, com a tua misericórdia e graça. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelos cânticos que nós entoamos, obrigado porque nós tivemos a oportunidade de nos render diante do Senhor. Obrigado, Senhor, pelas orações, obrigado pela generosidade expressa na nossa contribuição comunitária, para que projetos sejam alcançados, para que pessoas te vejam, te ouçam. Obrigado pela reflexão na palavra, mas acima de tudo, obrigado porque o teu Espírito está aqui, e é Ele, Senhor, é Ele, somente Ele, que pode fazer aquilo que não tem ser humano com capacidade na face da terra. Eu levanto as minhas mãos, Senhor, para abençoar essa comunidade presente e virtual, comunidade dos filhos de Deus, gente por quem Jesus morreu. Eu oro por conversão lá longe, Senhor, onde talvez a gente não vai ficar sabendo, ou quem sabe vai. Aqui nesse lugar eu oro para que haja transformação, gente alcançada por Jesus. E abençoa, Senhor, a nossa comunidade com a bênção que vem do Senhor. Irmãos queridos, família da fé, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz, que excede todo o entendimento, que supera os parâmetros da racionalidade, que ultrapassa as marcas daquilo que eu e você podemos estabelecer, porque o poder de Deus se manifesta das mais diferentes maneiras. Que a paz de Cristo seja sobre todos nós e sobre o povo de Deus na face da terra. Você diz amém? Aleluia.